Olá, irmãos, espero que tenham passado uma excelente semana e hoje eu vou deixar para vocês 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e de moderação. O medo não vem de Deus, porque quando Deus quer nos exortar, chamar nossa atenção, nós não temos medo. O Espírito Santo fala conosco e nós aceitamos a correção de Deus. Mas o medo é um espírito maligno, que é uma estratégia de Satanás para nos atacar. O medo é como o rugido de um leão. Quando um leão ruge na selva, quilômetros se ouve aquele rugido. E os animais, apavorados, eles saem correndo. E daí os outros vão lá e atacam os mais fracos. E assim é o diabo nas nossas vidas. Ele ruge, né? Ele está bramando como um leão, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,8. E o que acontece? Nós ficamos, às vezes, paralisados. Nós perdemos a vigilância e a capacidade de perceber o que está acontecendo nas nossas vidas. E o medo, ele breca as nossas vidas de uma forma que nós, às vezes, nem entendemos o que está acontecendo conosco. Isso é o que o espírito de medo faz nas nossas vidas. E o medo é um imã que chama outros demônios. O melhor amigo do espírito de medo é o espírito de tormento. Os dois vão criar uma fortaleza mental que você vai ficar sendo atormentado o tempo inteiro por esse medo e o tormento. Você fica ruminando. E o diabo, ele não precisa estar dentro de nós para ele lançar o medo, ele pode lançar de fora. E ele adora lançar o medo nos cristãos. Porque, sabe, o medo às vezes entra por causa de coisas que aconteceram na nossa história, que nos machucaram, às vezes abuso físico, abuso emocional, rejeição, outros sentimentos, que nós vamos falar mais sobre o medo, como um espírito que atrapalha a nossa vida e nós temos que expulsar. Então o diabo pode lançar de fora o medo sobre você. É um dardo que entra em você e vai destruindo a sua vida e a sua felicidade. Porque você passa a viver do medo. Você perde o bom humor com a vida, você perde a sua alegria, você perde muita coisa quando você tem medo. O engraçado é que o oposto do medo não é coragem, é fé e esperança, irmãos. Porque o medo rouba a tua fé e a tua esperança na vida. Então muitas pessoas têm medo de Deus não cumprir a promessa. Então esse medo faz com que a promessa demore para ser cumprida, porque o tempo inteiro está esperando, está querendo, achando que tem que fazer mais coisa. Irmãos, isso é medo. É o espírito de medo que está junto com o espírito de tormento que está te atormentando. Tem pessoas que têm medo de Deus. Ai, meu Deus, será que eu sou salva? Ai, Deus vai me punir porque eu fiz isso. Irmãos, nós estamos no tempo da graça. E muitas pessoas têm medo de Deus. Por quê? Porque no passado tiveram pai que tiveram muito medo e realmente transfere-se o amor de Deus, que é incondicional, que ama você como você é, para Deus. Então esse medo de Deus também só faz mal para você. Tem gente que tem medo do futuro. Então quando o medo do futuro ele entra, ele vai brecando o seu futuro, porque você tem medo, você não vai executar nada por causa de medo. Eu, às vezes, tenho medo de vir aqui e falar no microfone, aqui na câmera. Mas acontece, irmãos, que eu venço o meu medo e estou aqui falando. Por quê? Porque nós precisamos aprender que isso é um espírito que quer vir atrapalhar as nossas vidas. Outra coisa também, tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo da vida, de viver.
que vai acontecer alguma coisa errada. Tem gente que tem medo do inimigo, que é a pior coisa que tem, porque o inimigo nós não podemos ter medo, nós temos que enfrentá-lo. E esse espírito de medo, nós temos que enfrentá-lo. Eu sempre fiquei pensando em Jó, sabe, irmãos? Que Jó era um homem reto, temente a Deus, né? Era um cristão, era como se fosse um cristão que é reto e temente a Deus. E mesmo assim Deus permitiu, né, que ele viesse e tirasse tudo dele, menos a vida. Deu até enfermidade para ele. Irmãos, e um versículo que está em Jó 3, no capítulo 3, no versículo 25, me chamou muita atenção. Porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava aconteceu. Irmãos, Jó tinha um espírito de medo dentro dele. Medo de perder os filhos, de perder os bens. E, irmãos, e esse espírito não nos deixa ser felizes com a abundância. É uma coisa assim muito complicada, o espírito do medo. E tanto é que no final de Jó, Jó fala, antes eu te conhecia, né, conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele perdeu o medo, aquele espírito de medo que ele nem sabia que tinha. E muitas coisas que nós temos dentro de nós, irmãos, nós nem sabemos o que nós temos. E você tem que encarar que o medo e o tormento, como eles fazem fortaleza na sua vida, você tem que aprender. Primeiro, analisar o teu medo. Do que você está tendo medo? Qual é a fonte do medo que você está tendo? Porque é muito importante você saber que é o diabo. Porque não vem de Deus o medo. Outra coisa é você trazer à mente a palavra de Deus. E você renunciar e expulsar esse demônio, que é um demônio, é um espírito do medo e do tormento. Tem que expulsar os dois, porque um só não vai, ele vai ficar o tormento te atormentando ainda. E eu quero deixar para a gente terminar uma coisa, uns versículos que está em 1 João 4, do versículo 17 ao 19, que diz assim: nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, quando você ama a Deus de todo o seu coração, nós não temos medo porque sabemos que Deus está no controle da nossa vida. E saiba, irmãos, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ezequiel diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor e com amor eterno me atraiu. Se hoje você quer Jesus dentro de você, fazendo parte da sua vida, se você quer buscar cada dia mais ele, é porque ele te escolheu, ele te amou primeiro. Então, irmãos, espero que tenham gostado desse vídeo. E eu quero pedir para vocês deixarem um comentário, joinha, se inscrevam no canal. Muita gente assistindo sem se inscrever no canal, para que nós possamos levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Desejo para vocês uma excelente semana em nome de Jesus.